Então, pessoal, toda criança, quando ela nasce, ela tem esse desejo, concepção de ser desejado por alguém. Em dado momento, a história desse ser, em lugar simbólico da criança, na família, está marcado pelo investimento narcísico. Vocês vão entender depois o que é essa palavra, tá? O narcisista. Narciso era um personagem, uma criança que nasceu muito bonita, muito linda. E aí o Narciso foi consagrado pelos pais para não casar. Olha que coisa ruim, né? E o Narciso, as meninas ficavam assediando ele e ele não conseguia, ninguém conseguia seduzi-lo. E um dia ele passando por um riacho muito cristalino, o Narciso, ele viu a imagem dele, ele ficou impressionado com a beleza dele, igual quando a gente chega na frente do espelho, né? A gente fica assim, é narcisismo isso, tá? Quando você fica lá muito lá no seu celular, tirando foto para postar no Facebook. Tem gente que é exagerado na imagem, né? E o Narciso, as ninfas, as moças estavam ali ao redor dele no riacho, e ele então fez uma passagem ali pelo riacho e viu a imagem dele. Aí ele disse assim, poxa, mas eu sou um cara bonito, né? E ficou admirando a imagem, e as meninas queriam que ele desse atenção para ela, e ele não dava atenção para as meninas. Daí ele se embebedou ali, se ficou tão embebecido com a imagem e a beleza dele, caiu na água e morreu. Então, o Narciso é um personagem que a mitologia grega fala, o narcisismo é quando você projeta demais numa pessoa aquilo que você quer. Por exemplo, minha mãe era narcisista, ela queria que eu fosse o que ela queria. Não, você nasceu para ser o que eu quero. E tem muitas mães que erram aí. Ah, minha mãe, eu tenho uma colega de trabalho, ela fala que a mãe queria que ela fosse professora, ela decidiu ser advogada e perita, e a mãe fala, eu não queria você nessa profissão, e ela tem problemas com a mãe, porque a mãe é, queria que ela fosse professora, e ela disse, não, eu vou ser advogada e vou trabalhar no direito. Então, muitas vezes os pais falam, não, meu filho vai ser militar. O outro fala, meu filho, minha mãe queria que fosse sacerdote, queria que fosse pastor. Não, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E a mãe projeta aquela adoração, o filho é objeto de adoração dela. E aí, quando o filho não faz o que ela quer, é uma coisa de rejeição, porque você fala assim, poxa, eu não fui dado para ninguém, para nenhuma família. Mas a minha mãe e meu pai não me aceitou como eu sou. Né? Eu vejo o pai dizendo assim, meu filho seguiu outro caminho há poucos dias. Minha irmã disse isso aqui dentro de casa, que numa briga de família falou das noras, disse assim, eu não pedi essas noras para Deus, não foram essas noras que eu pedi para Deus, mas vieram, né? E assim a gente faz, né? E a criança, quando ela percebe que há essa transferência narcisística ou narcísica da mãe e do pai, ela começa a se sentir mal. Então, esse investimento narcísico dos pais que autorizam o nascimento da criança e o seu ancoramento na família. Tem gente que não consegue se desligar da família quando casa. Tem filho que não consegue se desvencilhar da família. E hoje, nessa sociedade, se desvencilhar da família, você é criticado. Quando você casa, ou você quer se tornar independente, não quer ficar muito perto da família, as pessoas te criticam. Não, a família é tudo. Você não pode fazer isso. Olha, é bom que a família esteja unida. Se a sua família é unida, ótimo. Mas vai ter um momento que você vai ter que caminhar sem ela. Vai ter que cortar o cordão umbilical, né? Então, esse processo foi denominado aí por Aulagier como contrato narcisista. O que é esse contrato narcisista? Os pais projetam nos filhos aquilo que eles querem que os filhos sejam. Você vai ser o que eu quero. E a criança, às vezes, ela se sente sufocada por esse amor narcisista de mãe e pai. E a criança, mais lá na frente, começa a ter problema.
começa a ter problema. Grande parte dos pacientes de psicanalistas em consultórios são traumatizados com pai, às vezes tem síndrome de pai, às vezes tem síndrome de mãe. Por quê? Porque foram adorados, foram sufocados, foram impedidos de fazer, de caminhar, de ser alguma coisa, porque os pais sufocaram. Então, isso é um contrato narcisista. Isso está já qualquer um de nós, todos nós passamos por isso. Estou falando com pessoas que eu não conheço a vida de vocês, mas com certeza alguém aí pode dizer, o senhor está certo, está falando. Meu pai, quando é meu pai, quando é o meu pai, era minha mãe. No caso aqui é minha mãe, o meu pai. Você é meu filho. Tem mãe que não deixa o filho casar, não quer que a filha case. E tem que casar com quem ela quer, tem que casar com quem ele quer. Então é pai e mãe narcisista que ele não consegue deixar que o filho viva a sua vida e caminhe sendo aquilo que ele quer. Então esse contrato narcisista já está ali quando a criança nasce, né? E aí a criança investida narcisisticamente, ela ocupará um lugar que lhe é oferecido pela cadeia social. Está vendo uma menina aí fazendo selfie, né? Não estou dizendo que é errado fazer isso, mas tem criança que já começa cedo. Esse ser intergeracional que a precede receberá um mandato de transmitir determinado discurso, assegurando a continuidade da geração e do conjunto social. Quer dizer, é esse ser que a sociedade que está colocado na sociedade. Esse ser que ele é o alvo da sua própria atenção, ou é o alvo da... Eu vou falar sobre o ego, você vai entender. É o eu. Eu tenho que ter alguma coisa que me satisfaça. Então, eu me posiciono na sociedade como alguém. Veja no Facebook, tem gente aí que se posiciona exageradamente de uma coisa que não é, mas ele acha que é. E isso aí afeta, né, os relacionamentos. Eu fico vendo as mulheres não vão me bater hoje não, tá? As mulheres que caem naqueles golpes do namorado, do falso namorado, vê aquele cara bonitão, né, lá na rede, e o cara tem mulher que deposita 20, 30, 40, 50, 60, 100 mil reais pro cara que se apaixonou pelo cara ali pela rede e tal. Então, hoje, eu estou vendo, eu quero no outro aquilo que eu estou buscando para a minha satisfação. Então, o narcisista já começa na infância. Esse contrato narcisista marca uma sujeição da criança aos desejos e expectativas e fantasias dos seus pais. Eu sofri isso. Alguém aí sofreu isso já? Eu já sofri isso. Minha mãe dizia assim para as minhas irmãs, estou falando mal da minha mãe, nada disso. Vocês vão casar com fulano. Por quê? Porque a família dele é boa, ele é bom trabalhador, tem carro, tem casa, tem isso, tem aquilo, né? E o pai dizia, não, a família é boa, né? Tem que casar e tal. A criança é ensinada a fazer o que os pais querem. Claro, tem que obedecer aos pais. Mas essas fantasias e essas expectativas, desejos dos pais, eles querem projetar isso na criança. Meu filho vai ser o filhinho do coração. Você vê mãe que reclama dos outros filhos, né? Ela faz uma comparativa com aquele monte de filhos, diz assim, esse aqui é meu filho que me dá prazer, mas aquele outro lá, infelizmente, não fui muito feliz com esse filho, não. Então, os próprios pais já têm aquela preferência por um, por outro. Então, essas fantasias dos pais que passam para os filhos, os pais permitem que ela seja inserida numa história de origem, de pertencimento a um específico grupo social, a família, no qual ela se reconhece e é reconhecida. A pior coisa que tem é perder a identidade. A pior coisa que tem é perder a identidade. Essa questão de pertencimento é uma coisa que faz parte da vida da gente. E o Freud ele descobriu que no consultório de psicanálise que muitos desses pacientes eram oriundos de pais narcisistas. E quando um desses filhos perdia não perdia o rumo, não fazia o que os pais queriam, eles eram desprezados. Os pais deserdavam os pais, nessas meninas, essas mulheres aí que tinham um problema, eram internadas lá com
doenças e com neuroses. Então, os pais abandonavam esses filhos, porque não era o filho que eles sonharam, que eles queriam, que eles projetaram para eles. Então, os pais querem que os filhos fiquem bem socialmente. Então, eles transferem esse contrato narcisista. E o processo de subjetivação, que é um trabalho psíquico que se desenrola a partir do contrato narcisista. Eu falei na palestra em São Sebastião da Moreira que cada ser tem uma personalidade. Cada criança tem uma formação e, quando ela chega na fase adulta, o nosso erro, nós que lideramos pessoas, é achar que todo mundo é igual. Não é igual. Cada um tem a sua personalidade. Essa formação do sujeito que vem lá dessa produção narcisista, né? É um processo psíquico, é um trabalho que o sujeito, segundo os seus determinantes internos, se desenvolve através do espaço psíquico e intersubjetivo. O que quer dizer isso? Cada cabeça é uma sentença. Não adianta, eu sou diferente da Lília, a Lília é diferente da Amanda, que está na sequência, estou lendo os nomes. A Amanda é diferente da Camila, o Valmir é diferente da Viviane, e assim por diante. Então, ninguém aí dessa turma aí de 40, 39, 40 pessoas, uma igual ao outro. Você teve a sua formação, você tem a sua subjetividade. Quando alguém está falando, você interpreta de uma maneira, o outro interpreta de outra. Isso aí tudo é formação do indivíduo. Subjetividade é a maneira como você adquiriu conceitos e comportamentos de acordo com o que lhe foram passados. Tá? Ah, minha mãe me criou diferente, meu pai me criou. Como às vezes você discute com o marido, com a mulher, com os filhos, com os líderes. Oh, meu pai me criou diferente, minha mãe, por isso que eu sou assim. Então, é óbvio que você tem um comportamento de acordo com como você foi formado na família. Então, o tornar-se sujeito está sob o efeito da intersubjetividade. O que é intersubjetividade? Subjetividade é coisa sua. Intersubjetividade é o pai e a mãe, é as pessoas que te cercam, é a família. A família ela consegue trazer essa formação psíquica para a criança. Tá? Enquanto o espaço comum partilhado, conjunto e diferenciado entre sujeitos num dado vínculo, esse espaço comum é experimentado por cada sujeito de maneira específica. E está aí, cada um recebeu uma educação, e que permite dizer que cada sujeito se constitui também segundo seus determinantes inconscientes. Então, por isso que as pessoas não são iguais. Nós temos que parar de encarar as pessoas como iguais. Nem todos são iguais. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um histórico psíquico, que a psicanálise ela é complexa por causa disso. Quando você traz um paciente para o seu consultório, você tem que entender o histórico psíquico desse paciente. É diferente um do outro. E o Freud foi descobrindo lá nesse consultório, nesse espaço analítico, que cada um tinha uma história traumática, cada um tinha uma formação, que um tinha síndrome de pai, o outro de mãe, o outro sofreu isso e aquilo. Ali era o laboratório dele, ele descobria cada coisa ali, e ele foi desenvolvendo suas teorias com base na história psíquica dessas pessoas. Tá? Então, a psicanálise é fantástica, porque ela diz quem você é lá dentro. Ela diz quem você é lá no inconsciente. Tem uma imagem aí, diante do que foi até o momento exposto, né? Família é o primeiro locus, a família. A família que vai passar essa questão emocional, é na família que a criança se sente acolhida, é na família que a criança vai ser formada emocionalmente. Filhos, eu vejo aí alguns alunos meus de turmas passadas com problemas, meninas que não tiveram amor, afeto do pai e da mãe, foram espancadas, foram filhos que foram espancados. Então, lá na idade adulta, essas crianças, esses adultos, começam a manifestar algumas coisas, porque não receberam afeto. Esse contato inicial não foi saudável. Crianças que cresceram no meio de pais alcoólatras, de pais abusadores, de pais viciados, dependentes. Então, a família é o primeiro locus, é onde você está sendo apresentada, a criança é apresentada, e nas relações de objeto, nas identificações consigo mesma,
e no conjunto de outros fatores. Então, a família pode ser entendida como vínculo intersubjetivo. Você começa a adquirir outras coisas do pai, da mãe, dos irmãos e assim por diante, que é perpassado por uma dada realidade, na qual as alianças inconscientes pré-existentes à vinda do mundo da criança. Então, a criança criou aquele mundo de acordo com como ela recebeu. Veja crianças narcisistas na escola. Se tiver professor aí, pode confirmar o que eu estou falando. Todo problema da criança na escola é a família. Se você for observar, é a família. O comportamento da criança. Às vezes a mãe está ensinando a criança a ser daquele jeito, o pai está ensinando o filho a ser daquele jeito. Entendeu? Que nem meu pai tinha uma postura, se brigar na escola, quando chegar que você vai apanhar. Apanhava na escola, apanhava do pai. Sofri bullying da escola, sofri bullying do pai. Minha mãe dizia mesmo que eu chegar aqui vai apanhar também. Então eu cresci assim que não podia brigar na escola. Então a criança é formada, sua subjetividade, olha, presta atenção, a subjetividade da criança é formada através da intersubjetividade dos pais. Você entendeu isso? Você é subjetiva e subjetivo, tem seu conceito, tem sua maneira de ver o mundo, tem a sua maneira de reagir e a sua personalidade, que isso veio através da intersubjetividade dos pais. Então, é por isso que o ser humano é complicado. Nem todo mundo é igual. Então, cada um de nós vem ao mundo da vida psíquica na trama das alianças que foram estabelecidas antes de nós e na qual nosso lugar está marcado de antemão, já pronto. Esse lugar que constitui a sua subjetividade só poderá ser mantido na medida em que ele subscrever. Então, os termos da aliança prescrita para ele, a história da sua formação, e, ao mesmo tempo, a sua sujeição a esse lugar, e das distâncias que o sujeito terá de experimentar e sustentar em relação a esse lugar. Você vê que as pessoas são muito treinadas para ficar em casa. Filhos, quando sai para o mundo, se arrebenta, porque foram muito protegidos pelos pais. Eu lembro minha mãe, a gente falava que ia sair de casa, vai morar com alguém, ou vai pagar aluguel, vai pagar uma água, vai pagar uma luz, para você ver quanto que custa. Então, na família, você está protegido, amparado, e aí começa, então, a formação subjetiva através da intersubjetividade dos pais. Então, estamos marcados temporalmente por alianças inconscientes que reaparecem no tratamento psicanalítico, por meio da transferência em que o analista é convidado a participar ao mesmo tempo, como historiador e como protagonista da história em conjunto, com o analisando. Essa história do paciente, quando eu vou levar alguém para a entrevista preliminar, que é uma coisa que vocês vão aprender, a primeira coisa que eu falo, conte-me a sua história. A primeira turma, tinha uma aluna minha, ela contou a história dela, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Se você acha que é fácil ser psicanalista, o dia que você for analisar alguém, você vai ver o quanto é melindrosa a coisa, porque você vai ouvir, nossa, quanto sofrimento você passou, meu Deus, como é que você está em pé? Como que você consegue conviver e gerenciar esse trauma? Como que você consegue superar isso? O histórico, assim, um histórico terrível. Ela contou para mim que disse que quando os filhos, o pai dela, quando os filhos nasceram, ele dava os filhos lá no Nordeste, era um lugar muito longe e tal, o pai ia fazendo o filho e ia doando para os vizinhos. Eu doando E a menina, ela é minha aluna, hoje ela é psicanalista, ela diz assim que ela chorava, ela ficou tão revoltada. Ela chegou no curso com trauma do pai, uma raiva do pai muito grande. Por quê? O pai dava os filhos, né, para todo mundo, e um cresceu lá, outro aqui, não sei quantos filhos, 10, 15 irmãos. E um trauma, uma raiva do pai, foi difícil trabalhar com ela ali. Mas ela conseguiu superar, diz que perdoou o pai e tal, porque ela sabe que era um momento difícil. O pai falou para ela hoje, o pai velhinho, que dava porque ele não podia sustentar os filhos, ficava com medo dos filhos morrer de fome. Não, eu tinha que dar vocês para... Foi o caso do menino que a gente colocou no livro aí,
no livro Desaparecidos, que o menino achou que a mãe tinha vendido ele, e ele falou, eu quero saber por que você me vendeu. Aí a mãe teve que falar, isso aí eu estou falando porque eu ouvi da mãe, no encontro que nós fizemos com eles, eu ouvi a mãe falando, eu era pobre, eu era uma garota de programa, eu estava na rua, eu não tinha condição de sustentar meu filho, eu te dei para uma família de bem, uma família rica, uma família que garantiu o seu futuro, aí ó, você tem um filho bonito, menino bonito. Ele teve que ouvir isso da mãe, que ele não podia ficar naquele contexto que a mãe estava vivendo. Então, o histórico terrível das pessoas que você fala, poxa vida, que história. E no consultório de psicanálise você ouve isso. A pessoa conta aquela história catastrófica da vida dela. O que eu vou fazer? Tem gente, dá para vontade de sair, tirar o jaleco e sair correndo, né? Eu vou ouvir cada história e assim por diante. Então, essa temporalidade que está introduzida pela história, narrada no encontro desse analista e o seu analisando, é que compõe a situação analítica. Nossa, agora eu estou diante de um problema aqui. Vou ter que descascar esse abacaxi. Mais para frente eu vou falar sobre descascar a cebola. Psicanálise é descascar a cebola até chegar no núcleo. Você tem que ir descascando as camadas, a camada até chegar no núcleo. Então, dado o início nesse processo de conhecimento de si mesmo e do mundo, esse processo de conhecimento de si mesmo num tratamento psicanalítico ocorre naquele calor intenso de uma relação humana entre o analista e o analisando, e você vai construindo uma história possível do sujeito, tá? E você vai conseguindo, então, entender o mundo daquela pessoa. Daí você pode aplicar a terapia, mas deixa ela falar. Então, a psicanálise é a ciência do inconsciente. Você vai conhecer o inconsciente dessa pessoa. Essa pessoa vai contar, vai recontar, você vai contando, recontando, arranjando, rearranjando, construindo e reconstruindo a história. A nossa história é reconstruída assim, individual e coletiva. E nessas redes simbólicas e complexas aí que a gente tem lá na mente, né? Novas experiências, você vai modulando, você vai colocando para o seu paciente que aquele modo de pensar e ser e viver é que está trazendo prejuízo para ele, que ele precisa mudar os conceitos dele. Foi isso que foi feito comigo. Olha, você precisa mudar os seus conceitos, sua maneira de ver. Não é fácil, porque você recebeu aquilo da sua família, né? Então, é lá no inconsciente que está esses problemas que precisam ser tratados. A história e a origem e a psicanálise se entrelaçam de várias formas, tá? Mas primordialmente, por exemplo, constituição de um sujeito, de um povo, de uma civilização, por meio do estudo das memórias. Fale-me sobre a sua infância. Aí você vai ouvir que infância traumática a pessoa teve. Aí ela vai começar, eu tenho algumas coisas na minha mente que são simbólicas, né, que são míticas, são honoríticas e honoricas, e tudo esses termos difíceis aí. Aí você vai ver que você está diante. Eu atendi uma pessoa que a mulher tinha umas fantasias assim. Eu falei, cara, você já está com quase 60. Você não acha que você está muito criança para pensar nessas coisas agora? E você vê que tem pessoas que têm fantasias assim. É o mundo das pessoas. Está lá adulto e naquele mundo da fantasia. Parece que está viajando na maionese a vida inteira, né? É igual aqueles balão de hélio, né? Tem pessoa que é igual balão de hélio. Você vai enchendo, e vai enchendo um, dois, aí eles começam a subir, você tem que trazer de volta. Então, você tem que trazer a pessoa para a realidade e dizer, olha, o mundo real é esse. Se você não entrar na realidade agora, você vai sofrer para o resto da sua vida. Então, o histórico dessa pessoa que é que vai construir um cenário e você vai conseguir diagnosticar e levar essa pessoa a resolver os seus conflitos. Então, a principal contribuição, pessoal, da psicanálise para o desenvolvimento humano está relacionada com as forças inconscientes. Vai chegar daqui a pouco aí uma parte muito, muito pesada. Não pesada no pejorativo, mas assim, vocês vão entender por que as pessoas agem dessa maneira. Porque nós temos forças inconscientes e não sabemos disso. Nós precisamos saber que essas forças inconscientes nos podem levar à loucura, nos podem levar à agressividade,
nos pode levar ao suicídio, pode levar à agressão ao outro, e assim por diante. Então, essas forças inconscientes têm que tomar cuidado, porque elas motivam o comportamento humano. E ela procura descrever mudanças qualitativas, cujo objetivo é fazer com que as pessoas compreendam os conflitos emocionais inconscientes. Você precisa descobrir e identificar quais são os seus conflitos. Eu falei no vídeo de ontem, que eu mandei no grupo aí. Identifica os seus conflitos, identifica quais são os seus traumas, o que está lá dentro de você que está te incomodando, e começa a tratar, porque isso aí pode eclodir, explodir em agressividade, né? Em coisas aí que você vai sair no prejuízo mais tarde. Então, esses conflitos emocionais, você precisa compreendê-los e tratá-los, porque senão você acaba explodindo aí nessa força inconsciente que pode ser uma atitude, uma pulsão de morte, nós vamos ver aí. Tem pulsão de vida e pulsão de morte. Então, o histórico desse paciente é que era estudado por Freud. Vamos entender o que tem dentro desse cara. Vamos entender o que tem dentro dessa cabeça aí, no mundo dessa pessoa, no mundo desse ser, que provavelmente veio lá da educação que recebeu dos pais e da família. Muito bem. Por que a psicanálise é a ciência do inconsciente? Porque ela estuda o inconsciente. Eu não tenho psicólogo no meu grupo aí, não, né? Eu já discuti com psicólogo essa situação. Os psicólogos falam que a psicologia é complexa, ela estuda vários fatores e várias ciências, vários fenômenos. Gente, psicanálise é a ciência que estuda o inconsciente. Não adianta ficar inventando um monte de coisa aí. A psicanálise vai estudar o inconsciente das pessoas. E o inconsciente, nós vamos estudar o que é o inconsciente. Então, a fundamentação prática da psicanálise visa trabalhar com as resistências do paciente, que estão na raiz do seu adoecimento. O que está em primeiro plano na análise é permitir o surgimento do fenômeno do inconsciente. O que significa isso? Quando você vai fazer uma sessão de análise ou de psicanálise, você pede para a pessoa trazer para o consciente o que está no inconsciente dela, ela vai trazer tudo aquilo. Há uns 20 dias atrás eu atendi uma aluna e ela contou do sofrimento dela na infância com o pai alcoólatra, torturou um cachorro na frente dela, trancou ela lá fora no escuro, ela tem medo de escuro. Ela tem umas manifestações físicas, assim, emocionais, fisiológicas muito graves, infecção de urina, e depois, hoje o médico descobriu que não era, o fator não era fisiológico, era psicológico. Então, essa situação, muitas pessoas têm esses sintomas fisiológicos, físicos, por causa do inconsciente, está lá no inconsciente. Então, quando você começa a trazer para o consciente todos esses conflitos, o fundamento da técnica psicanalítica é a liberdade discursiva. Fale do jeito que você quiser, como você quiser, e se for te incomodar, você para de falar. Quando você dá essa liberdade discursiva para o paciente, igual eu, a primeira vez que sentei no consultório de um analista, uma psicóloga psicanalista, eu desabafei tudo. A raiva que eu tinha do pai, da mãe, da religião, disso, daquilo, isso aqui é meu trauma, eu não gosto dele, não gosto daquilo ali, não gosto. Ó, eu tive que falar tudo que estava aqui, ó, engasgado. E por quê? Essa liberdade discursiva, isso foi me libertando. Então, o paciente deve se sentir livre para se expressar da forma que desejar. Livre de qualquer julgamento. Aqui que eu quero bater nesse ponto. E preconceitos por parte do analista. Há um tempo atrás, vai dar tempo de eu falar, minha irmã, uma irmã mais velha, me disse aqui, ela fez uma revelação, um tempo que eu estava numa crise financeira muito séria. O meu pai era oficial de exército, ele deixou uma herança para nós. E como eu era o mais frágil economicamente,
minha irmã que coordenava, outra irmã minha que coordenava esses valores. E ela achou que eu estava sendo muito pesado para ela. Tem que sustentar meus filhos, agora meu irmão. Meus filhos eram tudo pequenininho, com tempo de desemprego, muitos anos atrás. Depois de muitos anos, ela me contou para mim que procurou um psicólogo para falar dos problemas dela, e ela disse, me citou como um dos pesos das costas dela. E a psicóloga disse nada contra os psicólogos, mas ela é uma psicóloga irresponsável. Quando ela disse assim: seu irmão é muito crescidinho e ele pode resolver os problemas dele. A minha irmã cortou nosso recurso, que não era nem dela. Isso era um recurso de herança que meu pai tinha deixado. Nós passamos uma crise financeira tão séria. E eu disse, como que um profissional que vai tratar de um problema de uma pessoa vai dar um conselho desse? Nunca faça isso você como psicanalista. Nunca. Você pode estar destruindo uma outra pessoa. Viu essa semana o vídeo que eu pus? Acho que eu coloquei no grupo. De uma psicóloga reclamando, a mãe foi reclamar numa psicóloga que o filho estava com tendências suicidas. E aí, o que aconteceu? A psicóloga orientou ela, uma outra psicóloga fazendo a crítica, orientou ela que ignorasse o filho. Não dá mais atenção e ignora ele de estar falando essas coisas. E o menino escreveu uma carta dizendo assim: o mundo virou as costas para mim, me desprezou, me rejeitou. O único ser que eu esperava que me amparasse, e não tirei minha vida até hoje por causa desse ser, que é minha mãe, agora minha mãe me rejeitou. O rapaz foi e se matou. Então, na psicanálise, isso não existe. Nós não damos conselho para ninguém. Nós não julgamos, não temos preconceito. Eu sou homoafetivo. Credo! Eu sou da religião. Não me interessa qual é a sua religião, qual é a sua preferência sexual. Eu não estou ali para te julgar. Vocês querem ver uma besteira? Dá tempo de eu falar outra besteira? Estou alertando vocês. Em psicanálise não se trata de religião. E no meio da análise, a menina falou assim, uma psicanalista em estágio, falou assim para a paciente: você precisa de Deus. Está faltando Deus na tua vida, está faltando Jesus na tua vida. A moça falou: olha, eu sou testemunha de Jeová, eu já tenho meu Deus, e eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar, estou aqui para falar dos meus problemas, estou aqui para ser liberta dos meus traumas. Matou, acabou na hora. Ela ligou para mim, a aluna ligou para mim: ai, professor, olha o que aconteceu. Eu disse assim: você errou, você não devia ter envolvido religião, você não devia ter falado nada disso. Já na ficha da anamnese, que o pastor Marcelo aí ele tem aí, depois ele vai pôr no grupo. Já, na hora que você entrevista a pessoa, você já pergunta a religião da pessoa. Você tem que respeitar. Você não pode opinar em nada. Você não pode falar nada. Você não pode dar sugestão nenhuma. Você só tem que ouvir a pessoa. Ouvi-la só. Deixa ela falar, deixa ela verbalizar, deixa ela expor tudo que ela estiver sentindo, porque a cura dela está ali. Tá quando ela desabafar para você. Aí depois você, com empatia, vai acolher essa pessoa e vai ajudar essa pessoa a superar os seus traumas. Nada de dar opinião sua, porque opinião sua não vale nada. Então, deixa a pessoa verbalizar e falar o que ela quer. Muito bem. Gente, a base que fundamenta a psicanálise é o desejo de livre associação. A nossa base para exercer a psicanálise é: o outro vai falar e nós estaremos dispostos a ouvi-lo. É daí que começa. Tem que dar chazinho, nem choquinho na cabeça, como os psicanalistas fazem, né? É o psicanalha que eu chamo esse. Eu vou dar um choquinho na sua cabeça, eu vou dar um remédio, ninguém prescreve remédio, nada disso. A base fundamental da psicanálise é: deixa o outro falar, deixa ele desabafar. E, por Ou seria o consequência... caso de induzir, não é, professor? Opa, exatamente. Tem que induzir o paciente tem que provocá-lo a desabafar, né? E Exatamente. ir dando constantes incentivos para que prossiga na sua história cada vez mais. E Exatamente. se disponha a ouvi-lo o máximo que puder. É uma É, forma de investigar o psique do paciente. exatamente.
Tem até um cara com uma lupinha aí, ó. Esse sujeito que vai se expressar pelas palavras e afetos. Então, esses fundamentos da psicanálise são sustentados por essa teoria, a teoria da personalidade. Nós estamos diante de um ser que já foi formado, que já foi, já tem a sua história, o seu histórico psíquico. Você está diante de um ser com vários conceitos, coisas que você vai ter que ter cautela, vai ter que ter cuidado. Então, deixa ele falar. Pessoas que já chegam ali com um comportamento já definido, sua personalidade. Então, você não pode desconstruir isso. Você tem que ter cautela e empatia ao sofrimento e ao histórico de sofrimento daquela pessoa, né? Se cair, nós vamos entrar nessa parte aí. O funcionamento do psiquismo. Tá? É a parte final do funcionamento. Você sabe que nós temos um aparelho psíquico e dentro desse aparelho psíquico nós temos 3 dispositivos: consciente, pré-consciente e inconsciente, que é um triângulo, é como um iceberg. Lá na ponta, lá na pontinha é o consciente. Depois o pré-consciente está ali a mais abaixo. Mas nós somos mais inconscientes. Viu? O iceberg ele vai até mais para baixo. Ali é o histórico, ali é eu e você. Ali sou eu, ali é você. Nós somos muito mais inconsciente do que consciente. Então, como é que a gente vai desenvolver esses 3 aí? Vamos equilibrar. Como é que a gente vai equilibrar esses 3? Nós só vamos conseguir equilibrar esses 3 se nós, então, passarmos por esse processo de autoconhecimento. Tá? Vai cair, falta 1 minuto. Então, para compreender essa teoria, Freud lançou a mão da definição de uma estrutura topográfica do aparelho psíquico. Então, Freud mapeou a mente humana. Nós temos 3 regiões na mente humana: consciente, pré-consciente e inconsciente. Igual um iceberg, é um triângulo. Consciente é a parte lá em cima, que você está vendo só ali por cima da água. Um pouco mais abaixo, o pré-consciente e toda aquela estrutura inconsciente que a gente não conhece, está ali para baixo e é ali que mora o problema. É ali que Freud fala, é ali que o negócio precisa ser tratado, precisa ser mexido para poder curar aquela pessoa.